Oração de Abacuque em forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira, lembra da tua misericórdia. Deus eu de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíram da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sobre seus pés. Parou, mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflições, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Tu abriste com seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me assometeram, tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeu, os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová é o Senhor, e minha força, e fará os meus pés como os dos servos, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, Abacuque aqui, ele detalhou os acontecimentos que estava passando não só com ele, mas com o povo de Israel. Assim nós também devemos detalhar o que está acontecendo. Abacuque, ele detalhou, mas também aqui ele exaltou o nome de Deus. Ele fala da grandeza de Deus, do esplendor da sua glória. Aqui nós vamos ver que tinha um sofrimento, esse povo estava sofrendo. A oração, meus irmãos, que nós temos elevado a Deus, Deus ele ouve, mas também ele responde. Talvez você tente ouvir a voz de Deus gritar forte no teu ouvido, mas às vezes o Senhor ele não fala em voz ao teu ouvido, nem ao coração.
Às vezes a maneira que o Senhor fala conosco é entrando com justiça em nossas aflições, em nossas causas, em nossa dificuldade, em problemas impossíveis. O povo aqui, meus irmãos, estava afligido. O povo aqui estava sofrendo. Mas Abacuque, ele se dirige a Deus. Deus, ele promete entrar com justiça nesta causa a qual o povo estava a enfrentar, nessa perseguição, nesse martírio que esse povo estava a enfrentar. O povo estava sendo massacrado, estava sendo destruído. Deus, ele promete entrar com providência. Deus, ele promete entrar com salvação. Então a tua dificuldade, o teu problema, não é maior do que a grandeza de Deus. Não é maior do que o poder de Deus. Ele sabe de todas as coisas e o tempo exato para fazer a obra extraordinária que só Ele sabe fazer. É a obra extraordinária. Então, eu entendo que a gente tem que esperar, que nós temos que orar, que nós temos que elevar a Deus detalhadamente o que está acontecendo em nossa vida, assim como Abacuque elevou a Deus o que estava acontecendo na vida dele e na vida do povo de Israel. E Deus, ele responde, né? Ele responde. Ele fala que vai fazer justiça àqueles que estão massacrando eles, que estão levando eles à destruição, à ruína. Deus, ele promete que ele vai entrar com providência. Então é fato, meus irmãos, que Deus também, ele entra com providência na nossa vida. Mas para isso, aquele povo, eles passaram por uma dificuldade, mas sempre tinha alguém intercedendo. Talvez você confie em alguém que está do lado, você pede para interceder, mas Deus, ele quer ver a sua intercessão também. Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir de você. E por isso que você precisa detalhar. Eu preciso detalhar a Deus o que está acontecendo. Nós temos que orar ao Senhor, meus irmãos, como se Ele estivesse sentado do nosso lado. Como se fosse aquele amigo, aquela pessoa que você mais confia, que pode contar as coisas, Ele está na tua frente e você está vendo Ele. Nós temos que detalhar a Deus como se Ele estivesse materialmente do nosso lado aqui, nós vendo Ele. Então, em tudo que você necessitar, detalhe a Deus. Fala detalhadamente, porque Deus, Ele responderá. Não saia da direção, não saia da direção de maneira nenhuma. Fique na direção. Não cesse de orar, de clamar, que Deus, Ele vai te responder a tua oração. Amém? Se você chegou até aqui, convido você a se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos e até breve, se eu nos permitir.